O medo da solidão pode estar presente na nossa vida não apenas naqueles momentos em que sentimos que estamos envelhecendo, mas também em qualquer outro momento da nossa vida, em qualquer idade fisiológica. E como lidar com essa situação? Então a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, onde eu vou te passar dicas, experiências, pesquisas, ideias, porque dentro das várias reflexões e abordagens que vão sendo encadeadas ao longo do conteúdo desse vídeo, pode ser que algo faça sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a você que está chegando agora, a você que já me acompanha há algum tempo nos meus vídeos. Então, para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem os sofrimentos emocionais, como por exemplo esse tema que vamos conversar hoje, envelhecimento e medo da solidão. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um tema diferente e espero te ver em todas essas lives. Então o tema que nós vamos refletir hoje é envelhecimento e medo da solidão. Como lidar com isso? Quando nos sentimos abandonados na nossa vida, pode ser que também sintamos uma solidão, que pode nos levar a sentimentos de saudades, de dor, que alimenta ainda mais as nossas amarguras. E achamos que o nosso destino é vivermos nessa amargura para sempre. Nesses momentos, nós nos lembramos da nossa infância, da nossa juventude, das esperanças. E começamos a ter aquela sensação de vazio. Mas essas situações de solidão não acontecem apenas para algumas pessoas, e sim para todas as pessoas em algum momento da vida. E pode acontecer também conforme nós vamos envelhecendo. E são esses momentos de dificuldades, de sofrimentos emocionais, como medo da solidão, como envelhecimento, que servem para que nós possamos olhar para nós, para dentro de nós, e buscarmos pelos verdadeiros valores da vida, sem aquela ilusão de ter as coisas materiais, porque nesse momento as coisas materiais já não importam tanto para nós. Se nós nos sentimos sozinhos ou abandonados, lembremos que nada acontece por acaso, que Deus e o universo não nos abandonam. Então tudo tem um motivo para acontecer, mas nem sempre as coisas acontecem quando e como nós queremos. Então, com essa forma de pensar, de que nada acontece por acaso e que Deus e o universo não nos abandonam, nós estamos demonstrando se temos realmente fé, se realmente nós confiamos em Deus e no universo. Mas nós não podemos apenas confiar e ficarmos parados, esperando que tudo se resolva sem um movimento da nossa parte. Então é necessário nós nos expormos ao mundo para ver onde e em que nós podemos ajudar. E à medida em que nós conseguimos contribuir para um mundo melhor, vamos formando outras amizades e outros relacionamentos vão surgindo na nossa vida. E assim vamos também encontrando novos caminhos, onde as esperanças se renovam a cada dia na nossa vida. Diluindo também, com essas amizades que nós fazemos, vamos diluindo esse sentimento de abandono, o sentimento de solidão, que vai diluindo também os nossos sofrimentos emocionais. Obrigado por vocês estarem aqui me acompanhando, por estarem comentando, compartilhando suas experiências. E fique à vontade também para comentar, para fazer perguntas, que eu vou acompanhando no chat, no Facebook, Instagram e também no YouTube. Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então, a solidão, ou o medo da solidão, pode nos trazer uma certa amargura. Não apenas no momento em que nós sentimos que estamos envelhecendo,
mas também em qualquer outro momento da nossa vida, onde nós ficamos até pensando na ausência de um ente querido, de algum familiar, de algum amigo ou amiga, de alguém muito querido, de alguém muito querida, ou também ficamos pensando nas pessoas que tomaram um outro rumo na vida, nos deixando sozinhos. Pessoas que eram muito amigas, mas que nós perdemos o contato com elas. Pessoas que a morte do corpo físico nos separou temporariamente. Então, nesses momentos, nós sentimos que estamos perdendo as coisas que nós temos de mais valioso. Mas pensarmos dessa forma, que nós estamos perdendo as coisas que nós temos de mais valioso, não nos ajuda, além de não ser verdade. Por que não é verdade? Porque nós somente perdemos as coisas que nós possuímos. Então, as coisas que podem ser retiradas de nós em qualquer momento não nos pertencem de verdade. Então, podemos mudar nossa forma de ver a vida e seguirmos a nossa vida olhando para frente, realizando o nosso trabalho com amor. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo o carro, nós temos o espelho retrovisor, que ele serve para nos orientar e para nós percebermos o ambiente à nossa volta. Mas nós devemos olhar para frente para não sofrermos um acidente. Na nossa vida também, o nosso passado serve para nós nos orientarmos e percebermos o ambiente de aprendizado que nós tivemos. Mas nós devemos olhar para frente para não sofrermos um acidente de cairmos em um sofrimento emocional. Então, tendo em vista que o contato que nós tivemos com as pessoas queridas fez com que nós aprendêssemos algo com elas. E quando nós pomos esses aprendizados na nossa vida, elas vão continuar presentes na nossa vida, através da nossa forma de agir, através da nossa forma de pensar. Então, olhando a vida dessa forma, vamos perceber que nós não perdemos contato, pois apenas perdemos contato quando nós nos esquecemos das pessoas queridas. Então, enquanto as pessoas queridas estiverem no nosso pensamento, nas coisas que nós fazemos e também que nós aprendemos com elas, elas continuam vivas junto de nós e estão próximas de nós, em sintonia com a mesma energia de pensamento. E quando nós percebemos isso, nós podemos sentir gratidão pela oportunidade que nós tivemos de conviver com elas durante o período que nós estivemos juntas. Então vale a pena nós lembrarmos das pessoas queridas e honrarmos esses momentos através da realização das coisas que nós aprendemos com elas. Naqueles momentos que nós tivemos e que nos ajudaram de alguma forma na nossa vida. Mesmo nas coisas até mais pequenas, como por exemplo, nós aprendemos a preparar o café de uma forma diferente, cortar o pão, tomar o cuidado na hora de cortar o pão, tomar o cuidado na hora de cortar uma fruta, na hora de lavar uma louça, de lavar roupa, ou alguma outra atividade que nós fazemos no nosso dia a dia, que nós aprendemos com as outras pessoas, essas pessoas queridas que estão no nosso coração. E também naqueles aprendizados que nos ajudaram a ser pessoas melhores. E lembremos também daqueles momentos felizes que nós tivemos juntos, que nós passamos juntos, como algo bom para ser lembrado e para ser honrado. Por exemplo, quando nós ensinamos algo para alguém, nós não ficamos felizes quando aquela pessoa aplica aquilo que nós ensinamos na vida dela? Será que nós conseguimos imaginar como as outras pessoas queridas ficariam se nos visse fazendo algo que elas nos ensinaram? Então fica aí para a nossa reflexão.
Então, quando nós temos uma resposta positiva para essa pergunta, não traz um alívio para nós e também para o nosso sofrimento emocional? E também faz sentido eu dizer que quanto mais idade nós adquirimos, mais envelhecemos. Mas também nós vamos ter mais oportunidades de aprendizados e mais experiências de vida. Então faz sentido isso? Quanto mais nós envelhecemos, mais experiências e mais aprendizados de vida nós temos. Então vale a pena também refletir: para que servem esses aprendizados e as experiências de vida que nós carregamos conosco na nossa bagagem? Para que serve tudo isso? Nós podemos responder essa pergunta olhando para nós e também olhando para as pessoas que nos cercam, para o mundo que nos cerca. Então nós não podemos carregar toda essa bagagem de aprendizados, essa bagagem de experiências para o nosso túmulo, sem antes compartilhar com as outras pessoas. É uma dívida que nós temos com as outras pessoas que nós conhecemos e também com as pessoas que nós não conhecemos, mas também que podem ser beneficiadas com a nossa bagagem. Minha mãe escreveu: se prestarmos atenção, veremos que a maioria dos nossos sentimentos tem uma causa no agora. Então muitas coisas foram causadas agora e tem muitas coisas que nós trazemos também do nosso passado, né? Mas obrigado pelo comentário, mãe, muito bacana. Mas a maioria dos nossos sofrimentos são por situações que nós nos colocamos. Então, como eu comentei antes, a separação é apenas temporária. E como dizem, o mundo é redondo e o mundo dá voltas. E o mais importante de tudo, a vida continua após a morte do corpo físico. Então, a falta desse entendimento que a vida continua após a morte do corpo físico faz muita diferença na intensidade do nosso sofrimento emocional de solidão ou medo da solidão. Então, não é apenas uma questão de acreditar ou não que a vida continua após a morte do corpo físico. E sim, é uma questão de nós utilizarmos o nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa consciência e buscarmos por pesquisas científicas. Então, se nós formos atrás de pesquisas científicas sobre esse assunto, vamos encontrar, por exemplo, experiências de quase morte, também chamada de EQM, experiências de quase morte. São experiências em que os médicos, através dos aparelhos, identificaram a morte das pessoas. E quando as pessoas retornaram à vida, relataram o que aconteceu nesse período onde elas tinham sido consideradas mortas. Então elas relatam muitas coisas que aconteceram naquele ambiente, por exemplo, o ambiente cirúrgico, o ambiente de cirurgia, né? Então elas retornam e comentam tudo o que aconteceu, inclusive até o nível de diálogo que eles tiveram. Existem outras pessoas que relatam encontros com pessoas queridas nesse momento de experiência de quase morte. Falam que nesse momento encontraram com pessoas queridas que estavam lá no outro plano. E tem também relatos de encontros com pessoas que elas não conheciam, mas depois que relataram naquela família, encontraram alguém que conhecia aquelas outras pessoas. Então, pessoas que eram conhecidas da família, mas não eram conhecidas da pessoa que passou pela experiência de quase morte. Então, são pontos bastante interessantes para nós pesquisarmos e começarmos a investigar cada vez mais essa importância de que a vida continua após a morte do corpo físico. Então, é importante a gente lembrar também que todos nós morremos com relação a algo todos os dias e nascemos para algo novo todos os dias. Temos vários momentos de passagem na nossa vida. Se nós olharmos um macro, vamos encontrar aquela fase da nossa infância em que nós passamos para a adolescência. Vamos encontrar aquela fase da adolescência em que nós passamos para a vida adulta, ou de uma vida mais adulta para uma vida mais madura,
quando o nosso corpo começa a dar sinais de envelhecimento. E também existe a passagem, quando nós passamos para o outro plano, ou quando acontece algo na nossa vida que causa alguma mudança em nós. Nós estamos fazendo alguma passagem. Por exemplo, na nossa formatura, no casamento, na gestação, em algum momento em que acontece uma mudança na nossa vida. Nós estamos fazendo uma passagem. Então é importante que a nossa vida seja renovada todos os dias, que haja uma passagem todos os dias, uma transformação diária, assim como acontece na natureza, que está sempre mudando. Érica Pena escreveu: boa noite, Hugo, paz e luz para sua vida, gratidão pela live. Muito obrigado, Érica. Boa noite para você também, paz e luz também para sua vida e para todas as pessoas que estão assistindo esse conteúdo aqui ao vivo ou no vídeo gravado. Então, gratidão pela live, né, que ela escreve aqui. Gratidão a vocês por estarem me acompanhando nessa live. Muito obrigado. Então, esse fato de vocês me acompanharem na live, fazerem comentários, fazerem perguntas, me ajuda bastante. Se vocês soubessem quanto eu saio energizado depois de terminar uma live, que eu demoro até para dormir, de tanta energia boa que eu recebo. Então eu só tenho a agradecer a vocês por estarem me acompanhando na live ou no vídeo gravado. Muito obrigado a vocês. Tereza Ramos escreveu: boa noite, Hugo. Com o passar do tempo veio o grande amadurecimento. Com isso também vivenciamos outras experiências que levaremos para nossas vidas futuras. Muita gratidão. Nossa, muito obrigado pelo seu comentário, Tereza. Bastante relevante que você escreveu. É isso mesmo. Nós vamos amadurecendo e carregando toda essa bagagem conosco para o nosso futuro, ou o futuro nesta vida, ou para as próximas vidas. Muita gratidão, né? Muita gratidão a você também, Tereza. Muito obrigado. Então, ao invés de ver a vida como se nós estivéssemos presos em uma concha, nós podemos ver a vida com outra perspectiva, ver a vida além de nós mesmos. E quando nós fazemos isso, quando nós vemos a vida além de nós mesmos, nós vemos que fora da nossa concha existe vida. Então por isso que é importante não olharmos apenas para nós, e olharmos também para fora de nós. Enquanto nós estivermos olhando apenas para nós mesmos, ou olhando apenas para o nosso passado, nós não vamos conseguir ver as oportunidades aqui do presente. Nós podemos fazer um teste bastante simples, que é muito comum acontecer no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós estamos mexendo no nosso celular, em algum aplicativo lá do celular, nós conseguimos prestar atenção de verdade no que está à nossa volta? Então isso é um ponto importante. Então, assim também acontece quando nós ficamos olhando apenas para nós, com foco apenas no nosso problema. Nós não conseguimos ver as possibilidades que existem à nossa volta para nós sairmos desse problema. Então, quando nós saímos do estado de vitimismo para um estado de nós sermos protagonistas da nossa vida, nós percebemos que podemos realizar algo mais, através das coisas que nós sabemos e através das coisas que nós aprendemos. Esse final de semana eu ouvi uma frase bastante interessante. A frase diz assim: junte as coisas que você já sabia com as coisas que você aprendeu e compartilhe. Então, para que a nossa vida faça sentido, nós precisamos ser úteis para alguém. E se tem alguém precisando daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos, nós estamos em dívida com a pessoa. E sempre existe alguém que está precisando daquilo que nós sabemos ou daquilo que nós aprendemos. Então nós somos como plantas, onde nós somos enxertados pelas experiências das outras pessoas e, por nossa vez, nós enxertamos as nossas experiências nas outras pessoas.
Então vamos fazendo um enxerto. Assim como no enxerto entre as plantas, ela tem uma finalidade de torná-las mais resistentes às intempéries, às pragas. Quando nós somos enxertados, nós também nos tornamos mais resilientes, nós nos tornamos pessoas mais fortalecidas. E quando nós ajudamos outras pessoas, elas também se tornam mais fortalecidas, mais resilientes. E quanto mais pessoas nós ajudamos, mais corações nós conquistamos e menos solidão nós sentimos. Portanto, não nos prendamos no passado para sofrer, mas sim utilizemos o nosso passado para colher os aprendizados e ajudar as outras pessoas. E à medida em que nós vamos ajudando outras pessoas, a vida passa a ter cada vez mais sentido, onde nós descobrimos também o sentido da nossa vida. E quando nós encontramos o sentido da nossa vida, nós vamos deixando de ter os sofrimentos emocionais. Marlene Martins de Souza escreveu aqui: olá, boa noite a todos e todas. Como vai, professor? Olá, boa noite, Marlene. Também seja bem-vinda. Muito obrigado a você por você estar aqui, por todos vocês e todas vocês por estarem aqui. Eu estou muito bem, cada vez melhor. Quanto mais lives eu realizo, mais eu me fortaleço, mais eu me torno resiliente. Porque eu tenho um aprendizado muito grande cada vez que eu faço uma live. A pessoa que mais aprende nesse processo sou eu mesmo. Então eu só tenho a agradecer por ter essa oportunidade de permitir fazer essa live para vocês, para compartilhar essa experiência, esse aprendizado que eu estou tendo com vocês. Então, muito obrigado a vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui presentes. Então, a ciência tem mostrado muito avanço na área do conhecimento, voltado para o progresso material. E tem conseguido também trazer muitas respostas. Então a ciência tem ajudado muito no campo material, tem trazido muitas respostas. Mas quando se trata de assuntos relacionados aos sofrimentos da alma, aos sofrimentos emocionais, a ciência ainda está começando a trazer esses assuntos relacionados à espiritualidade. E esses assuntos ainda não são ensinados nas escolas tradicionais, não em grande escala. Na área da saúde, por exemplo, está sendo introduzido esse tema na grade do currículo escolar. Mas o tema espiritualidade também envolve outras áreas do conhecimento, onde nós, como seres humanos, estamos envolvidos. E eu espero contribuir através dos conteúdos dos meus vídeos para que a espiritualidade possa chegar a pelo menos um coração, que eu possa ajudar pelo menos uma pessoa. Mas para que a espiritualidade possa estar presente na nossa vida, nós precisamos vivenciar o nosso dia a dia na prática, ajudando outras pessoas. E são nesses momentos que podemos achar que nós não somos capazes, por nós nos considerarmos muito pequenos, ou que estamos isolados, ou que nós não conhecemos ninguém. Então, se nós continuarmos olhando apenas para nós, esse sentimento de pequenez ou de isolamento tende a continuar. Mas, se nós começarmos a olhar para o mundo que nos cerca, vamos conseguir ver que no mundo há mais pessoas além de nós. E se nós conhecemos algo, ou se nós sabemos algo, sempre vamos encontrar alguém que precise da nossa ajuda. Então, todos os dias nós podemos construir algo para ajudar alguém, mesmo que achemos que nós não vamos contribuir com nada. Há algum tempo eu fui fazer um passeio, uma caminhada, na nascente do rio São Francisco. Faz bastante tempo já. Eu fui até a nascente do rio São Francisco, chamado de Velho Chico. Essa nascente do rio São Francisco fica lá na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, em Minas Gerais. Aí eu pesquisei no Wikipédia
para entender um pouquinho mais sobre esse Rio São Francisco. Ele passa por 521 municípios. Ele nasce a 1.200 metros de altitude. Tem 2.800 quilômetros de extensão. Passa por vários estados. Começa lá em Minas Gerais, onde fica a nascente. Passa pela Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas. E ele deságua no Oceano Atlântico. Então, quando nós nos dispomos a ajudar, outras pessoas vão aparecer para ajudar. Então, o que esse Rio São Francisco tem a ver com isso que eu acabei de comentar? Assim como o Velho Chico, ou Rio São Francisco, que ele nasce bem humilde lá na Serra da Canastra, é um fiozinho de água lá na nascente. E assim ele vai crescendo, ele vai se juntando com outros afluentes, ou seja, vai somando com outros rios. E o resultado é algo que nós não conseguimos ter uma ideia se nós olharmos apenas lá para a nascente. Então, da mesma forma, se nós ficarmos olhando apenas para nós, achando que somos muito pequenos, nós não estamos tendo uma visão mais ampla, uma visão mais panorâmica. Porque se nós ajudamos alguém, nós não estamos ajudando apenas uma pessoa. Estamos ajudando também as outras pessoas que estão circulando ou circundando ou fazendo parte do mundo daquela pessoa. Então nós não estamos ajudando apenas uma pessoa, estamos ajudando as outras pessoas que estão em volta dela. E além disso, quando nós ajudamos uma pessoa, essa pessoa fica melhor, ajuda outra pessoa ou ajuda outras pessoas e assim por diante. Seguindo assim a corrente do bem, nós não temos ideia do alcance de uma simples ajuda da nossa parte. E tudo teve um começo na nascente do nosso simples auxílio, como se nós fôssemos a nascente do Rio São Francisco, como um fiozinho contribuindo para produzir aquele gigante do Rio São Francisco que ele se torna depois. Então nós podemos ajudar com um pequeno auxílio, ajudando uma pessoa de cada vez. Nossa, está passando um carro de som, não sei se está atrapalhando aqui no áudio. Tem um carro de som bem alto aqui fora. Está desejando Feliz Natal. Bom, vou continuar com esse barulho de fundo, espero que ele não atrapalhe tanto. Então a Marlene Martins de Souza escreveu: nossa, que agradecemos o carinho. Escreveu também: que linda comparação. Muito obrigado, Marlene. E temos uma pergunta aqui: como sabemos se estamos no caminho que temos que cumprir? Nossa, que pergunta interessante que você colocou aqui, Valdelísia. Como nós sabemos que estamos no caminho que nós temos a cumprir? Bom, sempre quando nós nos desviamos do nosso caminho, nós sofremos. Então, cada vez que nós sofremos, é um alarme indicando para nós que nós desviamos do nosso caminho. Então, quando nós desviamos do nosso caminho, nós sofremos, e é importante nós percebermos o que nós aprendemos com aquele sofrimento. Quando nós aprendemos com aquele sofrimento, nós vamos em direção ao nosso caminho, à nossa rota de vida. E aí, quando nós voltamos para a nossa rota de vida, nós nos sintonizamos com o alto, nós nos sintonizamos com Deus e também com o universo. E assim as coisas vão acontecendo gradualmente, de forma natural na nossa vida. Então, quando as coisas começam a acontecer de forma natural na nossa vida, sem nós forçarmos a situação, significa que nós estamos no caminho certo. Então, espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta bastante interessante que você pôs, Valdelísia Moraes Lima. Então, muito obrigado. A Cris Carmo escreveu: nossa, aumentou o som aqui. Bom, espero que, desejando um Feliz Natal. Vamos prosseguindo, né? Então a Cris Carmo escreveu: mas dá pra te ouvir, beleza. Obrigado, Cris. Muito bacana. E aqui a Cris escreveu: tô gostando muito da live, muito mesmo. Nossa, muito obrigado pelo seu comentário, Cris. Então, com a tecnologia que nós temos hoje,
nós temos várias possibilidades de nos comunicar uns com os outros. Podemos, por exemplo, através da tecnologia, temos aí um meio de transporte para nós podermos nos deslocar de um lugar para outro e podemos ter um contato pessoal com outra pessoa ou com outras pessoas, mas com os devidos cuidados devido ao momento que nós estamos passando. Nós podemos também utilizar o telefone fixo ou o telefone celular para nós conversarmos com alguém, compartilharmos as nossas experiências, os nossos aprendizados. Nós podemos utilizar o nosso celular ou podemos utilizar o computador para fazer uma ligação ao vivo com uma outra pessoa. Mas às vezes podemos nos sentir isolados, mesmo estando no meio de muitas pessoas, e não encontramos ajuda para nossa solidão. Por que nós não encontramos essa ajuda? Porque nós nem sempre conseguimos ter a presença física de alguém. Ou nós não conseguimos reconhecer a presença de alguém que está querendo nos ajudar. Esteja a pessoa fisicamente conosco ou esteja distante de nós. E assim nós ficamos presos no sofrimento emocional. E todos nós buscamos por um alívio quando estamos passando por momentos de angústia, por momentos de adversidade. Esperamos, nesses momentos de dificuldades, nós esperamos escutar uma frase de conforto, de compreensão, para aliviar os nossos sofrimentos, para aliviar os nossos problemas, para nos ajudar nas nossas realizações. Assim como nós esperamos que as outras pessoas usem a palavra mais acertada para nós, para os nossos momentos mais difíceis, é importante que nós possamos encontrar também o caminho para usar a palavra mais acertada para podermos ajudar as outras pessoas também. A minha mãe escreveu aqui: tudo que é pertinente ao mundo físico é transitória ilusão. O corpo volta a ser pó, mas o espírito prossegue na jornada que não se interrompe. Viveremos para sempre. A matéria é mero instrumento da imortalidade. Que não continuemos a sofrer pelas coisas que nos são absolutamente dispensáveis. Olha que bacana esse texto de reflexão, mãe, muito profundo. Muito obrigado por esse compartilhamento de experiência. Muito sábia a reflexão. Muito obrigado, mãe. Então, para que possamos ajudar outras pessoas, nós também precisamos exercitar tolerância. No nosso corpo humano, no nosso corpo físico, nós temos alguns exemplos. Eu vou contar alguns casos que aconteceram comigo. Quando eu me excedia na alimentação, o meu estômago tinha um certo nível de tolerância. E quando eu também estava me excedendo no meu peso, os meus joelhos também tinham um certo nível de tolerância. Então, se eles, tanto o nosso estômago quanto os nossos joelhos, não tivessem nenhum nível de tolerância, o que seria de nós? Eu coloquei apenas 2 exemplos do nosso corpo físico. Mas o fato de ter a tolerância, ela é ensinada pelo nosso corpo físico, é ensinada pela natureza. Então, se nós não temos tolerância para ajudar outras pessoas e costumamos nos queixar com facilidade, vamos atrasar a oportunidade de nós podermos ajudar outras pessoas. E para nós podermos aumentar o nosso nível de tolerância, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Só que para nós renunciarmos a algumas coisas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque a renúncia envolve tirar alguma coisa que nós temos na nossa vida para colocar outra coisa no lugar. Isso faz com que nós precisemos sair da nossa zona de conforto. E à medida que nós vamos saindo na nossa zona de conforto, vamos descobrindo os nossos potenciais, vamos descobrindo os nossos talentos, vamos vendo também os resultados que isso está causando no mundo à nossa volta. E essa satisfação nos traz
um estado de bem-estar, que recarrega as nossas energias e nos alivia dos sofrimentos emocionais que nós estamos tendo. Pode ser da solidão, do medo da solidão ou do envelhecimento. Nós podemos envelhecer, mas é importante nós envelhecermos e amadurecermos juntos. E podemos utilizar esse conhecimento, utilizar nossa sabedoria para compartilhar com outras pessoas, ajudando na vida de outras pessoas. Então assim, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e para saber se teve algo que te chamou a atenção e também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que estão me acompanhando aqui na live, me acompanhando no vídeo, que ficaram até o finalzinho do vídeo, até o finalzinho da live. Espero te encontrar na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Lembrando também que todos os dias, às 7 horas da manhã, eu publico um vídeo bem curtinho para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. E a Cris Carmo escreveu: você está sim no caminho certo, me acrescentou muito, até enviei a outra pessoa que perdeu um ente querido, a avó. Poxa, que bacana que o que você escreveu aqui, que eu estou no caminho certo, e também que você compartilhou essa experiência com uma outra pessoa que perdeu um ente querido, né? A avó. Então, sempre quando nós perdemos um ente querido, é importante nós lembrarmos de reconhecer com gratidão aquela experiência ou aquela oportunidade que nós tivemos de estar junto com a pessoa, de compartilhar experiências, compartilhar sabedoria, compartilhar a companhia da pessoa, compartilhar momentos alegres. Então, são esses momentos que nós levamos para a nossa vida. Então, esses momentos são bastante importantes para nós. E cada vez que nós utilizamos o que nós aprendemos através das pessoas a quem nós nos separamos de alguma forma, nós também vamos estar revivendo aqueles momentos em que nós estivemos juntos. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Cris. Muito bacana. Minha mãe escreveu: boa noite, Hugo, e a todos. Tenha uma ótima noite e um bom descanso para você e a todos. Muito obrigado, mãe. Boa noite para a mãe também. Um bom descanso também para a mãe e também para todos. Assim vamos chegando ao final de mais uma live. Muito obrigado pelos corações. E assim, espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. E quero aproveitar para desejar a você uma boa noite, uma excelente noite de sono, que possa ter uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite abençoada, reconfortante, revigorante. Que essas energias boas que eu estou sentindo nesse momento também você possa estar, ou que essas energias que eu estou sentindo possam chegar até você que está assistindo esse vídeo, ou aqui ao vivo, ou no vídeo gravado. Então, muito obrigado a você por estar aqui. E quero aproveitar também para te desejar uma excelente semana, que essa noite abençoada possa ser replicada pelas outras noites dessa semana, para ter uma noite tranquila, uma noite reconfortante, com reflexões interessantes que possam ajudar a nós sermos pessoas cada vez melhores. Então, que todos e todas possam ter uma excelente semana. Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui até o finalzinho da live, ou até o finalzinho do vídeo. Laide Santiago postou aqui as mãozinhas de gratidão e bateu palmas.
Muito obrigado, Laide. Obrigado por você estar aqui também. É isso aí, Laide Santiago escreveu aqui. Boa noite. Boa noite você também, Laide. Muito obrigado. Bateu palma, escreveu super. Muito obrigado, Laide. Então vamos lá. Então vamos encerrando aqui mais uma live, né? Boa noite a todos. Então, muito obrigado de novo por você estar aqui. Boa noite.